Quero pedir a você que, por gentileza, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3. Nós faremos a leitura da palavra de Deus apenas dos 14 primeiros versículos. E eu quero falar sobre o tempo. O pastor Carlos ministrou uma palavra muito bem objetiva, a respeito do tempo, da vida, da nossa existência. E, como diziam os mais antigos, é de Deus. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler até o versículo 14. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Amém. Provavelmente você já deve ter passado por essa experiência que eu vou mencionar agora. Aqueles momentos que você pega a fotografia. Antigamente nós tínhamos os álbuns, Nós gostávamos. Você vai nas casas das pessoas mais vividas, elas pegam aqueles monte de álbum assim, colocam na mesa e começam a compartilhar a história da sua vida. Hoje nós fazemos isso com o Facebook. Você publica uma foto, 4, 5, 6 anos depois, o próprio Facebook ele relembra você. Aí você olha aquela foto e faz a seguinte pergunta: meu Deus, como eu envelheci, não é? Raramente alguém fica feliz depois de alguns anos olhando a foto. Nós mudamos e muito na aparência. Nós amadurecemos, porque nós envelhecemos, as expressões da nossa vida são visíveis na nossa face, os pés de galinha, o cabelo fica branco quando fica cabelo, pastor Osmar? Mas eu estou seguindo esse caminho também, não vou longe não. E nós mudamos, e a gente percebe que a vida passa e ela passa muito rápido. Eu não sei há quantos anos o pastor Pablo está aqui em Piracicaba, mas ele deve ter chegado a essa conclusão. Passou rápido, pastor. A vida passa muito rápido. E nessa noite, meus irmãos, eu quero falar sobre essa experiência do sábio Salomão. Salomão foi o terceiro rei em Israel. Filho de Davi, viveu uma experiência não muito boa no início da sua caminhada. Assumiu o reinado em Israel quando tinha 20 anos de idade. Reinou aproximadamente 40 anos, então quando ele escreveu aqui Eclesiastes, talvez ele já tivesse aí o início da sua terceira idade, 60 anos. Isso aconteceu mais de 900 anos antes de Cristo. E como todo homem, Salomão passou pelas fases da vida. A fase da primeira infância, a fase da fantasia, A melhor fase da nossa vida. A minha filha olha para mim e pensa que eu sou o super-herói, pelo menos por enquanto, Gosta, brinca, corre pelo quintal, pede para brincar de polícia e ladrão, caça-fantasma, caçador.
é o período das fantasias. Nós imaginamos tantas coisas boas na primeira infância. Vem a adolescência, nós entramos na crise da identidade. Não sabemos se já somos adultos ou se ainda somos crianças. Às vezes o menino quer ser adulto, ele não quer que o pai fique dando opinião na vida dele, quer fazer as coisas que ele acha que tem que ser feito, mas ele percebe que ele é tão carente, é ainda uma criança. Tem aquela mudança hormonal, né? As meninas começam a descobrir a beleza do corpo e que podem ser atraentes, mudam o jeito de se vestir, os pais ficam extremamente preocupados. Alguns já me advertiram, olha Luiz, se prepara, essa fase não é fácil. Os meninos têm a mudança de voz, quer gritar para chamar a mãe, fala, mãe, né? Tem aquelas mudanças por causa dos hormônios. Aí vem a juventude, quanta coisa boa, né? Começa a traçar os planos, o que ele quer para a vida, define qual formação vai ter, no que ele quer trabalhar, e aí começa a pensar na possibilidade do namoro, do casamento. Vem a maturidade, o homem já casado, vivido, experiente, tem os primeiros filhos, e vem a fase então essa fase de uma vivência maior, que é a fase de Salomão, né? E Salomão aqui compartilha conosco algumas experiências a respeito do tempo, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. E a primeira delas é como Salomão enxerga a vida. Vejam que, no primeiro momento, Salomão, depois de ter vivido tudo o que ele viveu, e ele alcançou aquilo que qualquer um de nós aqui pode desejar. Eu não sei quais os sonhos que você tem. Eu não sei se você pensa em ser famoso, em ter riqueza, em ter sabedoria, enriquecer-se intelectualmente, alcançar status social, mas eu posso garantir para você uma coisa, você nunca conseguirá alcançar as coisas que Salomão alcançou. Salomão foi extremamente rico, extremamente inteligente, teve vários relacionamentos amorosos, alcançou muita fama com política internacional, foi um grande administrador da sua nação, seu reino foi conhecido como um reino próspero, um reino de paz, um reino de boas relações exteriores. Mas no auge da sua vida, Salomão chega à conclusão de que o tempo é uma realidade inescapável. Ninguém escapa ao tempo. Ninguém. Você pode fazer o que você quiser, mas você não foge do tempo. Existe um creme anti-envelhecimento chamado Cronos. Eu achei tão engraçado quando eu vi, porque Cronos é uma palavra que no grego representa o tempo como nós o conhecemos, né? Os minutos, as horas, as semanas, os meses, porque a ideia do creme é retardar as expressões de que você já passou muito pela vida. Mas ninguém consegue mudar. Você pode tentar o que for, cirurgia de estética, emagrecimento, ou ganhar peso, cuidar, ir para um spa, mas o fato é que o tempo passa. Então, o tempo é uma realidade inescapável. E como é que Salomão nos apresenta, então, o tempo e a existência da nossa vida? Vejam, ele começa dizendo que a nossa vida, esse fluxo de existência, tem um tempo limitado. Então, assim como você não pediu para nascer, você também não sabe o dia da sua morte. Todos nós nascemos e todos nós vamos morrer. Por isso que Salomão começa dizendo assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu sei que muitos já disseram assim, parabéns, pastor Pablo, mais um ano de vida. Mas a realidade é que, sinto muito, pastor, menos um ano de vida. Porque é menos um ano. O tempo que passou não volta mais. É menos tempo agora da nossa existência. E Salomão começa a sua narrativa dizendo, olha, a vida é breve. A nossa vida é finita. Ela está restrita a um tempo determinado por Deus e um tempo qual é, para nós, inescapável. Ninguém foge dele. Então, ele já nos adverte. Preste atenção, a sua vida tem fim. E ele então começa a falar sobre os acontecimentos deste tempo entre o nascimento e a morte. Ele diz que haverá momentos bons e momentos ruins, haverá momentos em que você vai prosperar no que faz e haverão outros momentos
que você vai lamentar as perdas que teve. E ele apresenta sempre um lado bom e um lado ruim. Um lado em que ações que são provenientes, acontecimentos que são provenientes das nossas ações e outros que são inesperados. Como uma senoidal, sabe? Positivo e negativo, positivo e negativo. No auge da sua experiência de vida e da sua sabedoria, ele está dizendo para nós, calma, tenha paciência, a vida é assim mesmo. Vocês vão viver muitas coisas porque eu já vivi. E ele então diz, há tempo de plantar, há tempo de arrancar. Ele começa dizendo que esse tempo entre o nascimento e a morte é dinâmico. A vida não se acomoda, o tempo não para. Uma vez, quando eu assumi o ministério de escola bíblica dominical em Indaiatuba, eu fiz uma reunião e caí na besteira de dizer assim, irmãos, como dizia Cazuza, o tempo não para. Uma irmã, ai, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas é uma verdade, né? O tempo não para. Ou você aproveita o tempo e as oportunidades que Deus te dá, ou elas não mais voltarão. Então, há tempo de plantar, há tempo de planejar e há tempo de colher aquilo que você plantou. Se você plantar boas sementes, você com certeza colherá bons frutos. Ele diz também que há tempo de matar e tempo de curar. É óbvio que Salomão está usando uma linguagem de guerra, né? Isso aqui para nós talvez não se encaixe muito bem, mas eu posso entender aqui que a nossa vida é assim. Às vezes, as pessoas ficam doentes. E a doença que ela enfrenta, nem sempre Deus a cura. Recentemente nós perdemos uma irmã que lutou durante muitos anos contra o câncer. E Salomão diz que há tempo de morte, há tempo em que a vida acaba. Mas nem todos são assim. Existem aqueles que mesmo estando no leito da dor, da enfermidade, Deus o cura, Deus o levanta. Quem sabe os desígnios de Deus? Ninguém. Há tempo de morte e há tempo de cura. Há tempo de chorar e há tempo de rir, disse Salomão. Há tempo em que nós comemoramos as nossas conquistas. Hoje nós estamos rindo. Mas às vezes a gente pode chorar, não com coisas ruins. Você pode chorar com coisas boas. Chorar de alegria, chorar de emoção, chorar porque você foi abençoado em uma área que você jamais esperaria, chorar porque as coisas deram certo, mas pode também chorar porque as coisas deram errado. Então, a vida também é assim. Há tempo de prantear e há tempo de saltar, disse Salomão. Há tempos de perdas na nossa vida. Há momentos em que nós vamos amargar as perdas. Por mais que a gente se agarre a certas coisas, é necessário deixá-las partir. Por mais que a gente entenda que aquilo era tão bom, me fazia tão bem, mas chega um momento que as coisas precisam mudar. E Salomão com certeza viveu experiências assim, mas há tempo também de saltar de alegria. Há momentos vibrantes na vida, há momentos maravilhosos e nós temos que celebrar cada um deles. Nós temos que aproveitar cada uma das oportunidades. Há tempo de ganhar e há tempo de perder. Há tempo em que tudo que a gente faz dá certo. Já percebeu isso? Você entra no empreendimento, dá certo. Você faz um investimento, dá retorno. Você traça um projeto para a igreja, prospera. Durante a pandemia, eu estava orando a Deus e fiquei assim, Senhor, o que é que eu vou fazer? Nós não podemos nos reunir presencialmente. Eu não sou muito bom com as redes sociais. E os irmãos eu não posso visitar, principalmente os idosos. E Deus me deu, então, 2 estratégias. A primeira, fazer uma serenata para os idosos. Peguei um irmão que toca violão, fomos na casa de cada um dos idosos da igreja, levamos um chocolate, fizemos um certificado para superar a pandemia. E cantamos na calçada, Deus cuidará de ti. E eu continuei orando, Deus me dá uma outra estratégia. E eu pensei, por que não a igreja viver um momento de crescimento, mesmo sem culto presencial? E eu compartilhei com um grupo da nova geração, que eu criei o discipulado pelo WhatsApp. Durante o tempo em que nós nos reuníamos presencialmente, nunca houve um momento em que tantas pessoas chegaram na igreja quanto no período da pandemia.
Deus nos abençoou e nós alcançamos 18 pessoas através de um curso em PDF com áudio no WhatsApp. E essas pessoas depois vieram para a igreja, começaram a frequentar os cultos e grande parte delas já foram recebidas. Há momentos em que o que a gente faz dá certo. Eu pensei que a pandemia fosse um momento pior e se revelou como uma oportunidade. Isso não aconteceu com todas as igrejas. E não é porque um pastor é melhor do que o outro, mas é porque Salomão está dizendo aqui que há momentos em que a gente ganha, mas há momentos em que a gente perde, há momentos em que a gente tem prejuízo, em que as coisas que nós fazemos não dão certo. Por isso ele continua dizendo assim, há momentos de espalhar pedras e ajuntar pedras. Eles tinham lavouras, o campo deveria ser preparado para a plantação, então as pedras eram retiradas, mas quando chegava o período de guerra, quando eles estavam sob a ameaça de uma nação inimiga, eles então espalhavam as pedras para dificultar o avanço do exército inimigo. Estratégia. Há tempo de ajuntar as pedras para plantar, para cuidar da nação. Há tempo de espalhar para dificultar o avanço do inimigo. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Eu acho que você, quando leu isso aqui, pensou, acho que é o momento do isolamento, né? Afastamento social, a gente não pode abraçar. Não é isso que Salomão está dizendo. A linguagem aqui é uma linguagem afetiva sexual. Salomão está dizendo, há momentos de vida sexual ativa e há momentos em que vai se afastar disso. Quais são esses momentos? A adolescência, a fase do namoro, a primeira juventude não é fase de abrasar-se, de estar se abraçando. Mas será que alguém no casamento pode enfrentar um período assim de afastar-se de abraçar? Sim. Você já imaginou uma vida conjugal em que um dos cônjuges enfrenta uma grave doença e fica acamado? O homem ou a mulher que é saudável deve entender que aquele momento não é um momento de abraçar-se. Então Salomão está instruindo as pessoas a terem paciência ao enfrentarem os momentos difíceis da vida. Há momento de guardar e há momento de jogar fora. Existem determinados momentos da nossa vida que as lembranças e as coisas que remontam essas lembranças devem ser guardadas. Como eu citei aqui o caso das fotografias. Eu tenho o álbum do primeiro ano de idade da minha filha, nós tiramos foto de todos os meses, o álbum do nosso noivado, o álbum do casamento, álbuns de viagem. Nós gostamos de guardar boas lembranças. Às vezes os irmãos guardam objetos, né? O primeiro violão. Tem gente que guarda as coisas que têm uma história, que têm um significado. Só que isso, embora seja bom, não pode ser uma coisa nostálgica. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando as fotos e ficam dizendo assim, mas naquele tempo era tão bom, né? Tempo que nunca mais vai voltar. Se isso te prende ao passado, joga fora. Porque olhar para trás não serve para nada senão para projetar o futuro. Se alguém disser que olha para trás, mas fica estático e fica parado, não resolve. Eu olho para trás apenas para aprender com as experiências da vida. E Salomão diz, há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Há tempo de ficar calado, mas há tempo de falar. Relacionamento, vida social. Eu já sofri muito por falar no tempo errado. Por falar demais, por falar na hora errada, por falar no momento em que a pessoa que ouviu não estava preparada para ouvir o que eu tinha para falar. E Salomão diz, olha, tem tempo para todas as coisas. Às vezes as pessoas ficam assim, mas se eu pudesse falar poucas e boas. Às vezes é tempo de ficar calado, não é tempo de falar. Mas se for o tempo de falar, fale, também não fique calado, não perca as oportunidades. E ele então vai terminar no verso 8 dizendo, há tempo de amar e odiar. E ele faz uma inversão, colocando o ruim na frente e dizendo, há tempo de guerra e de paz. Ele faz um trocadilho. Qual a intenção de Salomão? Ele diz assim, às vezes a gente fica com raiva, às vezes nós sentimos ódio, mas isso não deve ser levado adiante.
nós não devemos alimentar isso. Essa é a ideia da inversão. Tempo de guerra, mas de paz. Tempo de amar e tempo de odiar. Então, aprender a lidar com os sentimentos da vida. Todos nós vamos viver todas essas fases aqui. Se prepare, porque a vida, ela vai se revelando a cada dia. E nós não sabemos o que vai acontecer na próxima hora. Nós não sabemos o que será de nós. Nós temos confiança na soberania de Deus. Nós sabemos que Deus exaustivamente cuida de nós. O hino que foi cantado em homenagem ao pastor, a letra é maravilhosa. Às vezes, nós esperamos uma determinada circunstância e Deus nos apresenta outra. Às vezes, nós traçamos objetivos, metas, e as coisas acontecem de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque o tempo é uma realidade inescapável. E viver essas experiências da vida são boas. São coisas boas que acontecem porque constroem a história da nossa existência, a nossa historicidade. O seu caráter, o que você é hoje, é resultado da construção das experiências que você viveu. Então, cada momento deve ser aproveitado e deve ser vivido. 30 anos de história na vida do pastor Pablo transformaram ele no que ele é hoje. Daqui 30 anos, quando ele tiver 60, não é que ele vai mudar a pessoa, mas ele vai ter uma outra experiência de vida. Eu lembro que quando eu assumi a igreja de Campinas, os irmãos me chamavam, às vezes iam conversar, falavam assim, ô pastor Milton, e eu cheguei em casa uma vez e falei, Patrícia, vai ser difícil, hein? Mudar o costume dos irmãos. Pastor Milton ficou 14 anos. Aí um pastor me deu uma orientação e falou assim para mim, filho, ninguém é pastor de uma igreja de uma hora para outra. Você vai se tornar pastor com o tempo. Quando você começar a visitar os irmãos, a acompanhar aqueles que ficarem enfermos, quando você batizar os primeiros adolescentes da igreja, quando você fizer casamento, quando você for convidado para as festas de aniversário. Então esse entrosamento leva tempo e isso é vida. Então você vai se tornando pastor. E eu achei tão bacana, porque semana passada um diácono conversando comigo, falando do pastor Milton, sem perceber ele dizia assim, na época do pastor Luiz. Então foi uma inversão. Por quê? Porque é convivência, é tempo. E eu então disse para a igreja assim, irmãos, se vocês quiserem me comparar com o pastor Milton, eu tinha 34 anos na época, agora eu vou fazer 40. Eu disse para eles assim, o pastor Milton tem 68 anos. Ele está saindo da igreja com 68. Eu estou chegando com 34. Então, para me comparar com o pastor Milton, eu preciso de mais 34 anos. Tem que ser justo. É 68 com 68. Então, daqui 34 anos, os irmãos dão a opinião de vocês. O que é que vocês estão achando? Porque é assim. E Salomão, no auge da sua experiência de vida, nos ensina muitas coisas boas. E agora, irmãos, a segunda parte, e eu vou ser bem objetivo aqui, ele vai nos mostrar que o tempo presente, ele é como é, porque Deus estabeleceu assim. Foi Deus quem quis assim. E ele vai começar no verso 9 dizendo assim, que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Trabalho aqui tem a ideia de desgaste, de cansaço. Qual a vantagem? Você já parou para pensar? Você levanta todo dia de manhã, toma o seu banho, toma o seu café, vai para a labuta, trabalha, chega tarde, cansado, e isso é rotineiramente, se repete. Qual a vantagem disso? Qual a vantagem das preocupações da vida? A gente paga uma conta e fica preocupado com a outra, preocupado com os filhos, preocupado com a esposa, preocupado com o marido, preocupado com a casa, preocupado para pagar o aluguel, preocupado com a empresa, se a empresa vai conseguir vencer esse momento de crise econômica ou não, tantas preocupações e tanta coisa para fazer, e todo dia do mesmo jeito, e você vai se desgastando. Tem gente que tem crise de ansiedade, tem gente que tem insônia, tem pessoas que têm pânico, é o medo do medo, dá taquicardia, toma calmante. E Salomão está fazendo uma pergunta, qual a vantagem?
E ele diz, eu tenho visto que Deus impõe isso aos homens. Deus aflige os homens com esse trabalho, com essa preocupação. E então no verso 11 ele diz assim, agora, tudo que Deus fez é formoso em seu tempo, mas ele colocou o mundo no coração do homem. A ideia aqui é a eternidade. Qualquer pessoa tem esse senso da divindade. Mesmo aquele que se diz ateu, porque o ateísmo é uma postura que alguém admite ter. Rejeitar a existência de Deus não é uma condição natural da nossa humanidade, porque nós temos esse senso de divindade. Os reformadores chamavam de sensus divinitatus, essa percepção de que Deus existe, que se revela até no coração dos ímpios. Por isso que as pessoas idolatram time de futebol, cantor, se tornam fãs assim, ideologia, se tornam militantes de partido, porque esse anseio por ter uma identidade é uma condição humana, o próprio Criador nos fez assim. E Salomão diz que Deus pôs no coração do homem esse desejo pela eternidade, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Mesmo as pessoas tendo essa percepção de que a vida não é só isso, elas não conseguem lidar com a insegurança do amanhã. Ninguém consegue lidar claramente com isso. Essas incertezas nos atormentam, porque isso é parte da nossa existência. É por isso que às vezes a gente chora, é por isso que nós ficamos preocupados. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essas circunstâncias que surgem na nossa vida demonstram a nossa fragilidade, porque a nossa existência é um micromomento diante da eternidade. Então nós estamos lidando com algo que nós não podemos ter sequer a compreensão clara do que Deus fará. E ele diz então no verso 12, que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. Está aí. Aproveite cada momento. Não tem nada melhor. Às vezes você fica pensando assim, eu já pensei, se eu conseguir isso, eu vou ser mais feliz. Se eu alcançar isso, eu vou ser mais realizado. Salomão teve tudo. Fama, riqueza. Ele alcançou inteligência, destaque. A rainha de Sabá, quando viu Salomão, disse, olha, bem-aventurado aqueles que servem diante da sua sabedoria. No entanto, ele chega à conclusão de que fazer o bem e se alegrar com a vida que Deus deu é um dom, é um presente. Aproveitar a cada momento. E ele diz assim, coma e beba e goze do bem do seu trabalho. Certa feita eu visitei uma irmã acamada no hospital e eu disse assim, irmã, o que você tem mais vontade de fazer agora, se você pudesse sair desse hospital? Ela disse assim, comer. Eu achei tão engraçado, eu falei, sério? Ela falou assim, pastor, eu queria comer um churrasco. Eu falei, verdade. Você já conversou com alguém com problema estomacal? Com uma gastrite, com uma úlcera, ou um câncer no estômago? Às vezes a gente reclama porque tem ovo para comer, mas converse com alguém que não tem condições de comer e você vai perceber o quanto faz falta. Beber, saúde, condição física. Às vezes a gente não valoriza, por exemplo, o joelho. Quem que pensa em cuidar do joelho? Mal é mal, alguns passam creme para hidratar o joelho. Mas o joelho, se você ferir, jogar no futebol ou num exercício qualquer, e você tiver uma lesão grave no joelho, mesmo pós-cirúrgico, não é a mesma coisa. E aí quem tem problema no joelho sabe que falta faz um joelho saudável. Coluna, quando a gente é jovem, senta de qualquer maneira, deita de qualquer jeito. Eu tenho dor na coluna, e às vezes não encontro uma posição boa, confortável para ficar sentado. Eu vou fazer 40 anos, eu fico imaginando quando eu tiver 60. Então, Salomão está dizendo, se você pode comer, se você pode beber, se você pode usufruir das coisas boas dessa vida,
esteja com isso satisfeito. Sabe por quê? Porque isso é um dom de Deus. Porque há muitas pessoas que não podem ter o que você tem. Então, ao invés de ficar reclamando, lamentando, porque você não alcançou tudo que desejava, esteja satisfeito, irmãos. Porque comer bem, viver bem é um presente de Deus. Como é bom. Agora nós começamos a jogar bola de segunda-feira. E às vezes o pessoal faz o lançamento e eu acho que vou chegar na bola antes dos meninos. E não chega. Não chega. E os meninos hoje de 15, 16, 17 anos, na minha época, eu era pequenininho. Agora a meninada cresce mesmo. É tudo barbudo, grandão. E a sensação que eu tenho é que eu tenho a mesma idade. E de vez em quando o irmão olha e fala assim, não, pastor, ele tem 17 anos. E não é a mesma coisa. É por isso que um jogador profissional chega aos 34, 35, ele não consegue. Então, se você tem saúde, se você tem vida, aproveite. Salomão está dizendo que isso é um dom de Deus. Agora, ele conclui no verso 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. No capítulo 7, ele vai falar lá no versículo 14, algo muito interessante. Olha só, eu sei que algumas pessoas gostam muito de saber do amanhã, às vezes tem igrejas que trabalham muito com revelação e as pessoas vão porque querem saber o que vai acontecer amanhã. Você já viu gente assim? Em Indaiatuba tinha uma irmã chamada Mariquinha e ela revelava. Aí todo mundo queria ir na casa da irmã Mariquinha porque a irmã Mariquinha orava e trazia uma revelação. Mas olha o que Salomão diz. Ele disse assim, capítulo 7, verso 14, e eu vou concluir. No dia da prosperidade, goza o bem. No dia em que as coisas estão dando certo, não há nenhum problema você usufruir. Se você tem dinheiro, se você tem saúde, vai viajar. Se você tem condições de aproveitar agora os pacotes para o Nordeste, por causa da pandemia, tem pouca gente viajando, vai na CVC, compra o pacote. Aproveita. Tem gente que quer ficar guardando dinheiro para quando aposentar. Salomão está dizendo, olha, se você está vivendo um momento de prosperidade, aproveita, é um dom de Deus. Não tem gente que fala assim, não, eu não quero ficar fazendo festa, ir no churrasco, ir na chácara. Vai. Se você tem filhos pequenos, vai passear, pode ir no shopping, você não precisa deixar o culto, Mas aproveite, eu fico feliz quando eu vejo fotografia dos irmãos, sorrindo, sabe, se divertindo com a família. Aproveite, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, no dia da adversidade, tenha consideração. Se as coisas não estão dando certo, se você está enfrentando uma enfermidade, se a sua família está de cabeça para baixo, se você tem tido problemas na empresa, se as coisas não estão caminhando bem por alguma razão, Salomão diz assim, considere, calma, tenha paciência. Por quê? Ele diz, porque Deus faz tanto um dia bom, quanto o dia ruim. Por qual razão? E Salomão, então, joga um balde de água fria na cabeça de quem gosta de revelação. Ele diz assim, para que o homem não saiba nada sobre o seu futuro. Ele está dizendo que é bom viver nessa expectativa, que é bom nós exercitarmos a nossa fé e a nossa confiança em um Deus que controla todas as coisas e que faz com que o tempo em que nós estamos seja inescapável e determinado por Ele. Então, tempos bons e tempos ruins, tempos de adversidade e tempo de alegria, assim como há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Durante a nossa existência, nós vamos viver esses altos e baixos. Pastor Pablo, parabéns. Você está no auge do vigor da vida, 30 anos. A sua inteligência vai aprender em muito mais, eu tenho certeza. E que bênção ter uma igreja amiga, companheira, de pessoas que entendem que nós temos que viver cada um dos momentos. Eu sei que vocês têm dificuldades. Todos nós temos. A igreja de Campinas também tem, a igreja de Sumaré também tem, Nova Odessa também tem, todos nós enfrentamos. E lidar com a realidade da comunidade cristã é assim, Você de um lado comemora as conquistas de uma família, dali 10, 15 minutos você está consolando outra, e o pastor tem que ter esse jogo de cintura,
de aprender a lidar com essas emoções fortes. E o pastor também vive isso, né? Eu tenho aprendido muito e cada um de nós aqui vamos continuar aprendendo durante a nossa vida que há tempo para todas as coisas. Aproveite o tempo que Deus te deu, viva intensamente, mas se for um momento difícil, considere. Deus é bom em todo o tempo e Ele continua agindo e trabalhando para que a vontade dEle se cumpra. Amém? Vamos orar? Eu gostaria, com a autorização do pastor, gostaria que você ficasse em pé nesse momento para nós orarmos e agradecermos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, por esse grande privilégio que o Senhor nos concede. Estarmos juntos, celebrando ao Senhor nesse culto de gratidão por mais um ano de vida do pastor Pablo. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja durante todos esses anos e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Ensina-nos a confiar nos teus propósitos. Esses momentos em que nós já vivemos até aqui, essa igreja cresceu, amadureceu, está mais sedimentada e preparada para viver algo novo. E eu creio que o Senhor vai realizar grandes coisas. Que o Senhor continue sustentando o pastor, que o Senhor continue sustentando essa igreja, que eles sejam luz e sal nesse bairro, nessa cidade, referência de um lugar onde o Evangelho tem sido pregado e que os teus servos possam ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre eles. Nós oramos em gratidão ao Senhor por essa noite, pela vida do pastor dessa igreja, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Pastor, muito obrigado pela oportunidade.